Boa tarde a todos. Meu nome é Cristina, sou farmacêutica e assessora técnica do Conselho. Em nome da atual diretoria, gostaria de dar as boas-vindas. É uma honra recebermos vocês aqui, a Casa do Farmacêutico. Ressaltamos que este evento está sendo realizado em parceria com a Vigilância Sanitária do município de Goiânia e com o GT de Distribuição e Transporte. Informo que teremos nessa tarde, na primeira parte, o palestrante Tiago finalizará a apresentação de ontem. Em seguida, a gente inicia com a palestra do Dr. Paulo e, no terceiro momento, teremos a roda de conversa com os auditores fiscais. Alguns avisos importantes. Não esqueçam de assinar a lista de presença, para que depois vocês possam ter acesso ao certificado. Este evento está sendo gravado, então solicito que todos desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso e que todas as perguntas sejam dirigidas ao microfone. Sendo assim, os interessados ergam o braço que eu levarei até vocês. E deixo um convite para que vocês acompanhem os nossos sites, as nossas redes sociais e participem de toda a programação que essa diretoria tem feito com tanto carinho. Agradeço a presença dos colegas farmacêuticos e convido agora Mariana para fazer a abertura, dando as boas-vindas, ela que é coordenadora do nosso GT de Distribuição e Transporte. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome do GT e da diretoria do CRF, gostaria de dar boas-vindas a vocês, ao palestrante Tiago, ao Paulo, aos demais fiscais da Vigilância Sanitária de Goiânia e que tenhamos um dia produtivo. Aproveitem para esclarecer as dúvidas aí. Boa tarde. Quero agradecer também a presença da Viviane Alves de Oliveira, membro do GT Distribuição e Transporte. Agradecer a presença do Livo Mota, da Bárbara Posse, da Ana Paula, do Paulo César, que estão aqui, que são auditores fiscais, e também da Cleonice Maria. Sem a parceria com a Vigilância Sanitária, a gente não conseguiria realizar esse evento. E a você, Tiago, nosso palestrante, muitíssimo obrigado novamente por ter aceito o convite e tirar essa tarde para compartilhar o seu conhecimento com a gente. O Tiago Marques, ele possui vasta experiência no segmento industrial farmacêutico, ele é especialista em gerenciamento de projetos, possui larga experiência no ramo de life science, onde atua há mais de 15 anos com passagem em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, liderando as áreas de qualidade e gestão de projetos. Participante e líder de grupos técnicos no Sindusfarma, Interfarma, dentre outras entidades. É também professor e orientador de curso de pós-graduação e, atualmente, líder de qualidade para produtos de terapia avançada da América Latina, Janssen. Seja bem-vindo novamente, Tiago. Podemos dar início à sua apresentação. Pessoal, boa tarde novamente para quem estava aqui ontem, para os novos colegas que juntaram a nós. De novo, gostaria de agradecer o convite, a confiança e o espaço para que a gente possa fazer essa troca hoje. Assim como nós fizemos ontem, a ideia realmente é ter uma troca entre nós, então fiquem super à vontade para colaborar, para trazerem pontos, perguntas, exemplos e até vivências de vocês. Eu vou tentar ser bem breve para poder privilegiar o tempo dos outros colegas que também vão fazer o uso da palavra em seguida, tá? Deixa eu compartilhar rapidamente aqui minha tela para a gente dar andamento. Só me deem um feedback se vocês já estão vendo. Acredito que sim, né? Sim. Pessoal, então retomando, ontem a gente falou bastante, do que é o mapeamento de rotas, que é diferente da qualificação. A gente falou também bastante da construção do perfil térmico. E depois a gente avançou, Quando a gente já tinha um mapeamento, já tinha um perfil, a gente avançou para falar de qualificação de rota. Então, o momento de fato de qualificar a rota é aquele momento que a gente entendeu que sim, nós temos uma condição onde eu preciso garantir
uma determinada especificação, e a minha rota, meu ambiente de transporte, ele precisa ser controlado. Então, a gente vai fazer um processo de qualificação, porque qualificar quer dizer que algo, um processo, um equipamento, ele atende um requisito esperado. Então, quando a gente está fazendo a qualificação, a gente espera que aquela temperatura que a gente entende que é adequada, ela seja mantida do começo ao fim. Por isso que é diferente do mapeamento. O mapeamento, nós queremos ver as temperaturas independentemente de quais são. Na qualificação, eu quero, de fato, garantir que esse processo todo de transporte, ele vai acontecer da forma correta. Então, quando eu vou fazer a minha qualificação, lembra aquela tabela que nós começamos a falar dela para definir quais rotas iam ser representativas do meu mapeamento? Quando eu vou falar que eu vou qualificar minhas rotas, eu vou novamente fazer uma abordagem baseada em risco. Por quê? Nós temos várias rotas. E nós, novamente, podemos tomar vantagem da estratégia baseada em risco para entender quais rotas eu preciso, de fato, qualificar, que são representativas de todas as outras. Então, aquela tabela que a gente começou a trabalhar com ela vai ganhando cada vez mais colunas, para a gente entender, ok, eu vou qualificar a rota. Eu preciso, eu defini, como a gente falou, qual é a minha solução, ou qual é o meu nível de proteção, ou até mesmo eu entendi que eu não tenho nenhuma proteção porque o meu perfil térmico está dentro da especificação que eu tenho hoje. Então, novamente, quando a gente vai sentar para poder planejar a qualificação de rota, a gente vai entender minha solução de transporte mais o meu modal. Porque a gente falou ontem que eu qualifico algo que tem capacidade de manter a temperatura como eu quero. E essa capacidade pode ser dada por um processo, por exemplo, eu só vou transportar na parte da noite, por isso que vai ficar entre 15 e 30 graus. Ou eu vou ter um caminhão isotérmico, eu vou ter um caminhão refrigerado, eu vou ter uma caixa térmica, algo desse tipo. Então, para eu fazer as minhas qualificações de rota, a gente começa de novo a definir pior caso. E de novo a fazer aquela conexão de solução de transporte, modal de transporte, origem e destino, para definir para onde eu envio minhas cargas, qual rota vai ser a rota crítica que vai ser representativa para o meu processo de qualificação. Tá? Então, essa é uma proposta de tabela, muitas vezes se usa isso, de entender qual é a sua solução de transporte, qual é o seu requisito de temperatura, qual é o seu modal, e com esses critérios, como a colega trouxe ontem, às vezes você pode colocar um critério de quantas vezes o caminhão para, às vezes você pode colocar outros critérios, mas essa é uma proposta. Com esses critérios, definir qual é a rota mais crítica, que se eu qualificar ela é representativa para as minhas outras rotas. Novamente, eu posso qualificar todas, se eu tenho recurso para isso, ok, eu posso fazer. Mas a estratégia baseada em risco está aí para nos ajudar a ser mais veloz e conseguir trabalhar, muitas vezes, com recursos limitados. Tá? Agora eu vou trabalhar aqui com uma planilha para poder dar um pouco mais de dinâmica, de didática aqui para vocês. Eu só vou mostrar um slide para a gente poder mostrar um ponto na planilha. Quando a gente vai falar de rota, a gente sempre vai lembrar modal mais solução de transporte, tá ok? Deixa eu compartilhar aqui para vocês essa planilha aqui. Que vocês estão vendo. Então, se nós pegarmos essa planilha, é aquela mesma que
estava no outro slide, ela tem um exemplo de rotas com solução térmica. Então, veja que solução térmica caminhão toco é diferente de solução térmica caminhão-truque, é diferente de caminhão refrigerado, é diferente de caixa térmica, tá? Então, quando a gente fala de solução térmica, cada elemento é individual. Então, a ideia de trabalhar rotas críticas é a gente consolidar modal e solução térmica para conseguir entender como eu faço essa consolidação. Então, uma das formas de se fazer isso, a gente vai escolher aqui os transportes que são rodoviários. Caixa térmica é muito diferente de caminhão isotérmico e de caminhão refrigerado. Porém, caminhão isotérmico toco, caminhão isotérmico truque, tem uma similaridade. Se eles tiverem o mesmo tipo de proteção, se a barreira protetora deles for a mesma, eu posso considerar como um grupo. Então, eu começo a fazer grupamentos. Então, aqui nós vamos construir o nosso grupo de isotérmico. Eu vou explicar por que eu faço um grupamento. Por quê? Porque eles possuem soluções térmicas semelhantes, soluções térmicas que têm o mesmo tipo de fundamento de proteção. Evidente que eu vou ter que escrever a minha análise de risco para isso, deixar muito claro o meu racional. Se eu tenho um caminhão isotérmico que tem uma solução de proteção totalmente diferente uma da outra, um que tem capacidade de proteger uma variação de 10 graus, outro tem capacidade de proteger uma variação de 2, 3 graus, aí eu já não posso fazer isso, porque são muito diferentes. Agora, se eu tenho caminhões que têm uma capacidade de proteção iguais ou muito semelhante, eu já ganho a possibilidade de explorar isso na análise de risco. Então, fazendo o nosso agrupamento caminhão isotérmico, a gente vai observar que a gente tem caminhão isotérmico saindo de São Paulo, indo para Porto Alegre, a gente tem indo para Santa Maria, para Brasília, para Catalão, para Salvador, para Pelotas, para Campina Grande, a gente tem vários destinos. Então, entre esses destinos, a gente vai definir qual seria o mais crítico. Normalmente, a gente considera os fatores distância, tempo e temperatura. Veja que aqui nós estamos falando de temperaturas, como eu filtrei, vocês não vão ver, mas nós estamos falando de temperatura média, temperatura máxima e temperatura mínima média. Por que isso? Faz mais sentido se eu vou definir uma rota crítica. Uma rota crítica do período de verão. Eu mandar um transporte de São Paulo para Porto Alegre, tem temperaturas em torno de 20 graus, ou eu mandar um transporte de João Pessoa para Campina Grande, que tem temperaturas maiores. Se nós formos olhar apenas a temperatura, faria mais sentido João Pessoa Campina Grande. Porém, a distância é muito menor. Então, nós fazemos um compilado desses elementos buscando a maior criticidade, aonde eu trabalho com temperatura, eu trabalho com tempo e eu trabalho com distância, sempre buscando pegar os maiores elementos, tá? Então, com essa junção, a gente consegue trabalhar e definir se eu vou qualificar uma rota, onde eu estou dizendo que essa rota, ela trabalha com modal rodoviário, caminhão isotérmico. Nós explicamos que os caminhões isotérmicos nossos, independentemente de ser toco, truque ou 3/4, eles são equivalentes. Nós vamos agora definir qual o melhor. Normalmente se define uma rota quente, uma rota fria, tá? Pode ser definidos outros tipos de rota também, por algum motivo. Vocês observam que, olha, essa rota ela tem uma quantidade de
paradas e abertura de porta muito grande, então ela representa um ponto crítico para mim. Ou algum outro elemento que vocês entendam ser necessário, tá? Então você pode ter mais rotas do que somente a rota quente e a rota fria. Então, olhando, né, basicamente, temperaturas, tempo e distância, a gente vai observando que quando a gente fala de viagens para lugares mais quentes, saindo de São Paulo e indo para lugares mais quentes, nós temos aqui saídas de São Paulo, que, por exemplo, quando eu vou para Salvador, eu tenho uma temperatura bem alta. E ela se junta com uma distância bem alta e com um tempo bem alto. Então, se eu tenho que definir uma rota, origem, destino, perfil de temperatura quente, entre todas essas, por mais que eu possa ter aqui algumas temperaturas maior, quando eu falo de João Pessoa para Campina Grande, a distância é muito menor, eu escolheria uma rota São Paulo-Salvador. O que a gente usa na rotina? A gente usa normalmente pontos, tá? Então você cria intervalos e coloca 1 ponto, 3 pontos, 5 pontos. E você classifica e faz um cálculo. Para ele te dar um número aqui no fim que te ajuda a tomar a decisão. Eu sempre falo que é importante tomar cuidado com estratégias de análise de risco com pontuação, porque se o seu range não está muito bem definido, não está muito acertadinho, às vezes você tem pontuações que não faz sentido, né? Ainda mais quando a gente fala de tempos e distâncias, que você vai recebendo essa informação ao longo do caminho, né? Você não tem, muitas vezes, um limite, isso pode acontecer. Mas trabalhar com pontuação é bacana para te dar uma orientação, e aí você complementa com a avaliação. Então, nós escolheríamos para caminhão refrigerado, rota quente, Salvador, São Paulo, Salvador. Por quê? Maior distância, maior tempo e maiores temperaturas da origem. Porque, perdão, do destino, porque da origem não é igual. E quando a gente fosse olhar uma rota para a gente trabalhar um perfil frio, a gente tem aqui as menores temperaturas, aonde? Entre Porto Alegre e Santa Maria. Santa Maria é um pouco, né, quando a gente olha na média, tem uma distância maior e um tempo maior. Então, eu escolheria Santa Maria para fazer a nossa rota fria. E isso eu poderia fazer com todos os outros tipos de modais, tá? Então, se a gente pegasse aqui as nossas caixas térmicas, nós poderíamos trabalhar um grupamento similar a esse. Evidente que aqui na caixa térmica a gente tem diferentes especificações, então eu preciso separar, tá? Então eu preciso separar. Eu separo por especificação. E eu também poderia fazer isso para o modal rodoaéreo, que é também um outro processo. Então, a gente verificaria aqui várias conexões. Caixa térmica rodoaéreo, caixa térmica rodoviário, caixa térmica 15 a 30, caixa térmica 2 a 8, caminhão isotérmico. Para cada um, a gente montaria essa estratégia e definiria as nossas rotas mais quentes, mais frias, ou algum outro tipo de rota que faça sentido dentro da criticidade da avaliação de cada cenário. Vou voltar agora rapidamente aqui para a nossa apresentação. Agora acredito que vocês já estão vendo. Então, a gente, olhando, definiria essas duas rotas em vermelho
como sendo as nossas piores rotas para esse agrupamento, que seria rodoviário, caminhão e isotérmico. Primeiro a gente utilizou estratégia baseada em risco para fazer um grupo chamado caminhões isotérmicos, desde que isso seja possível. Depois nós utilizamos a estratégia baseada em risco para fazer um outro agrupamento das rotas e elencar qual seria a rota representativa. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 rotas. Dessas 5 a gente definiu, desculpa, tem mais uma aqui, 6. Dessas 6 a gente definiu 2, perfil mais quente, perfil mais frio, que sendo qualificadas são representativas de todas essas outras. Tá? Novamente, se eu optar por qualificar todas, eu tiver essa capacidade, é uma opção também. Durante esse exercício de qualificação, nós vamos, veja que nesse exercício que a gente fez, onde nós tínhamos caminhão isotérmico, caixa térmica, caminhão refrigerado e diferentes modais, se a gente escolher trabalhar com rotas quentes e frias, só nessa avaliação a gente teria pelo menos 8 rotas qualificadas que seriam representativas dos nossos modais. Tá? Então, também é importante a gente avaliar muito bem a estratégia, porque esse número ele tende a ficar grande conforme a quantidade de modais que a gente tem, quantidade de soluções que a gente tem e quantidade de variações de transporte que a gente utiliza. Tá? Por isso que a consolidação, estratégia baseada em risco para fazer grandes grupos, muitas vezes ajuda para que a gente possa ter uma avaliação de risco e conseguir ter uma informação mais rápida do quanto a gente está exposto a esse risco ou não. Importante que durante essa qualificação de rota, a gente contemple o armazenamento em trânsito, tá? Porque se você não contempla esse período, você vai precisar ter um estudo, então, específico para os seus armazenamentos em trânsito. Ou você vai trabalhar com um armazém que tem as devidas proteções necessárias, ou você vai precisar entender quais são as temperaturas que esse produto fica exposto, mesmo durante o armazenamento em trânsito. Tá? Essa é uma estratégia que está sendo buscado conseguir trabalhar com isso, porque facilita, a partir do momento que você qualifica a rota, incluindo o armazenamento em trânsito, você consegue ter uma visão início ao fim mais completa. Porém, se você não fizer isso por qualquer estratégia, você precisa considerar que existe esse armazenamento em trânsito e como que você vai garantir a segurança dele. Novamente, definir o número de corridas de qualificação, número de envios. Novamente, a gente trabalha com pelo menos 3 para cada rota, né? Então, se eu tenho rota quente, rota fria, eu vou trabalhar com pelo menos 13 envios para cada uma. Entender se faz sentido trabalhar com cargas mínimas e cargas máximas, definir locais de monitoramento, quantidade de monitores. Aqui a gente tem um trabalho muito parecido do que a gente fez com o mapeamento. Qual que é a grande diferença do mapeamento para a qualificação? Mapeamento, eu quero a informação dela independentemente de qual é. Qualificar quer dizer que eu tenho um ambiente com grau de controle e que eu quero testar se esse grau de controle é suficiente para me entregar o resultado que eu espero. Então, durante o estudo de qualificação, o que se espera é que o transporte por completo aconteça dentro da especificação que se definiu. Por isso que a gente falou lá atrás de qualificação de rota, aonde a gente não tem nenhuma proteção, onde a gente não tem nenhum elemento que garanta que eu vou sair com o meu caminhão ao meio-dia e não vou enfrentar temperaturas acima de 30 graus. Então, alternativas existem. E aonde a gente vai ter que trabalhar? Ou a gente mexe na especificação do produto, ou a gente mexe numa solução para qualificar, ou a gente mexe no processo para que a gente não enfrente esse tipo de temperatura. Então, um exemplo, tem algumas organizações no México que trabalham transporte no período da noite. Para esse processo de qualificação de rota também existem documentos, então aqui eu deixo para vocês muito parecido com o que a gente já tinha
elementos básicos que devem conter num protocolo, num relatório de qualificação de rota. Então, vai desde a sua lista de rotas, estratégia de definição das rotas críticas. Isso é muito importante, gente. É bem fácil a gente ver um estudo e quando a gente pergunta por que você definiu essa rota? As pessoas, elas até sabem falar, mas não está escrito. E se essa pessoa que sabe falar sai da sua empresa? Só ela vai saber? Quando eu contrato o prestador aqui para fazer esse trabalho para mim, mesma coisa. Escreve qual foi o racional para falar que aquela é a rota crítica a ser qualificada que vai ser representativa de todas as outras. É a distância? É o tempo? É a temperatura da origem? Temperatura de destino? Então escreve que foi isso, tá? Você vai ter que ter folha de dados, é muito importante nas folhas de dados vocês coletarem tudo, todas as informações que forem possíveis para, de fato, você dar subsídio para demonstrar, olha, esse estudo foi feito nesse local, foi feito nessa região, e o que eu espero dele, tá? E, opa, tem que mudar aqui. E também um relatório, tá? Um relatório. Existem algumas estratégias, vamos dizer assim, que trabalham, de novo, só com um protocolo que não tem muita clareza entre relatório e protocolo. De novo, eu acho que para qualificação de rota também é importante se ter um relatório e um protocolo separado, muito bem definido. Até porque muitas vezes a gente começa com um pensamento e termina com outro. E desde que você consiga explicar isso e que isso não impacte no seu estudo, isso não tem problema. Só quando você usa, às vezes, só um relatório, isso fica muito confuso. E aí, quando você está apresentando essa documentação para alguém, não fica claro o que você queria fazer no começo, o que você terminou fazendo no fim, e eu acho que isso é muito complicado, que não demonstra segurança na informação que está ali. Aqui, pessoal, eu queria ter uma conversa com vocês. Se a gente está qualificando uma rota, que a especificação é 15 a 30 graus, e durante a minha qualificação de rota, eu observo que eu tenho temperaturas de 32, 35, 40 graus. Eu posso concluir o meu estudo de qualificação falando que essa rota está qualificada? O que vocês acham, gente? Eles falaram baixinho, mas falaram não, Thiago. Falaram não. Em termos técnicos e objetivos, é correto? Não. Porque, assim, se eu queria trabalhar com essa especificação e eu não estou conseguindo atender ela, eu não devo falar que a minha rota está qualificada. E o que a gente pode fazer? Se eu observo esse fenômeno, quais seriam as alternativas para a gente conseguir qualificar essa rota? Porque o transporte nessa rota vai continuar existindo. E a gente precisa garantir uma forma que ele aconteça de forma segura. O que vocês acham? Só um minutinho, estou levando o microfone. Eu ia te fazer essa pergunta, mas você já fez para nós aqui. Estou no processo de qualificação. A gente entende que você pegou um grande filtro lá no início de todas as rotas, filtrou um monte de coisa, passou para outro filtro, filtrou mais um pouco, você passou uma camada de 3 filtros, um filtro maior, um filtro médio e um filtro intermediário. E nesses filtros, a gente fez várias análises de riscos para conseguir chegar no processo de qualificação com um perfil muito bem feito. Aí eu vou fazer a qualificação e começa a aparecer aquilo que você colocou lá no relatório, desvios. Isso é indicativo que houve falha lá no início. Ou não? É o entendimento que eu estou tendo. Seria isso? O seu entendimento
ele é também possível, tá? Ele é também possível. Por alguns motivos. Pode ser falha, porque, por exemplo, vamos dizer que em vez de nós fazermos lá atrás, quando a gente definiu o perfil térmico, em vez da gente fazer uma repetibilidade legal, de fazer 3 corridas em 4 períodos diferentes do ano, a gente optou por fazer uma só em 2 períodos. Então, a gente fez uma coleta de dados muito pequena. Se a gente definiu o perfil de uma forma mais modesta, então a gente pode ver dados de temperatura mais severos e começar a ter problema. Então, sim, pode ser um indicativo. Se tudo que nós fizemos foi feito com um grau de robustez adequado, a gente pode estar enfrentando causas especiais. Naquele dia, naquela situação, nós tivemos algum tipo de problema muito específico, que talvez, estatisticamente, ele não vá acontecer de novo num período de tempo razoável. Então, quando a gente observa isso, a gente tem que investigar para entender. Meu problema é um problema de concepção, eu concebi mal o meu estudo, seja por qual motivo, seja onde for. Exemplo prático, já vi várias soluções que é feito a qualificação de operação com um perfil A, que não é o perfil da empresa, e quando vai para o desempenho, que é o que a gente está falando, qualificação de rota, ela falha. Porque o teste que você fez lá, que falou esse solução, esse caminhão isotérmico, essa caixa térmica, ela segura a temperatura, realmente não era representativo. Tá? Então, você pode ter isso, ou você pode estar enfrentando uma situação especial, tá? Que é uma conjuntura das suas variáveis naquele momento. Porque, de novo, a gente fez avaliação baseada em risco. Então, sempre existe algum residual de risco. Se a avaliação é eu tenho um estudo robusto e eu estou enfrentando causas especiais, aí a gente vai entender se essa causa especial ela é relevante para que a gente mude todo o processo, ou se ela é de tal forma improvável que aconteça novamente e a gente pode fazer novas baterias de teste e seguir o processo. Mas nesse caso, você pensa, você tem duas linhas de raciocínio aí. Ou você vê erro no processo anterior, ou você vê que é uma coisa sui generis, por exemplo. Nesse caso, você opta em intervir primeiro em revisar tudo, ou pensar na hipótese sui generis? Eu acredito que não há uma ordem. Os dois itens precisam ser avaliados. Tá? Os dois itens precisam ser avaliados. Qual dos dois você vai avaliar primeiro? De fato, eu avaliaria primeiro os dados que eu tenho em mãos. Vamos entender, porque digamos que esse estudo aqui foi feito um estudo robusto, onde eu fiz 6 envios, e eu tenho um ponto específico de temperatura fora, em um só dos envios, por um período de tempo de 10 a 15 minutos, opa, talvez isso seja um demonstrativo. Mas eu complementaria com a minha avaliação do meu plano. Porque, às vezes, esse indicativo, se ele está junto com um plano que foi muito humilde, o que vai acontecer no futuro? Você vai começar a ver mais desse tipo de problema. Quanto mais você monitorar, mais você vai ver esse problema. Então, nós precisamos fazer as duas coisas, na minha opinião. Tudo bem? E, pessoal, evoluindo um pouco, depois que a gente qualifica as nossas rotas, é muito importante a gente cuidar das mudanças, tá? Porque, assim, muitas vezes mais complexo de qualificar é manter qualificado. Então, posso mudar a solução térmica de uma rota qualificada? Preciso fazer um risk assessment, preciso avaliar. Depende. Às vezes eu tenho que requalificar
Às vezes a mudança que eu estou fazendo, ela é tão pequena que não impacta a minha qualificação. Vou colocar novas soluções térmicas na minha rota. Também preciso avaliar o impacto que essas novas soluções térmicas trazem. Vou incluir rotas na minha malha. Esse é um ponto super importante. Lembra que tudo que a gente fez é baseado que eu tenho uma quantidade grande de rotas, eu identifico rotas representativas, faço um mapeamento, depois eu identifico rotas representativas, qualifico. Se eu vou incluindo mais rotas, eu preciso entender se essa representatividade que nós criamos continua válida. Se eu incluo uma rota agora que ela é mais crítica que todas as outras que eu tinha, opa, eu preciso rever. Porque senão, talvez para esse local que eu vou trafegar, para essa nova rota, minha qualificação feita até o momento não cobre. Eu preciso fazer uma nova, eu preciso fazer um complemento. Tiago, Oi. uma dúvida. Meu nome é Fabiana, trabalho em distribuidora. Sobre armazenagem em trânsito. Para distribuidora é um pouco complicado a gente controlar a armazenagem em trânsito. Depende muito da logística das transportadoras. Como a gente pode trabalhar isso quando a gente for determinar as rotas? Porque você disse que é interessante colocar, né? Determinar quanto é armazenagem em trânsito. O que acontece? Cristiana, perdão. Fabiana. Imagina que você vai fazer a qualificação de uma rota. E você vai colocar um data logger no seu pallet. Porque o que você quer saber é a temperatura dele. Se você contemplar seu armazenamento em trânsito durante esse período, você continua monitorando o que está acontecendo com aquele produto e você obtém dados favoráveis, você está contemplando, na minha opinião, o seu armazenamento em trânsito, porque a sua rota, por exemplo, de São Paulo até Salvador, que tem um armazenamento em trânsito, ela está sendo monitorada, esse armazenamento em trânsito está sendo verificado. Então, a sua rota passa a contemplar o armazenamento em trânsito. Justamente por isso que se fala armazenamento em trânsito, é um armazenamento que faz parte da rota de trânsito. Então, a minha sugestão é que vocês trabalhem com isso dentro do processo de qualificação das rotas. Então, eu teria que solicitar para a transportadora fazer uma armazenagem em trânsito, mesmo que naquela viagem não fosse necessário para que isso seja mapeado. Isso, porque esse é um ótimo ponto. O armazenamento em trânsito poderia ser um dos seus critérios de definir rota pior caso. É um jeito de você trabalhar, mas nesse caso, por exemplo, se você tem uma rota muito distante, muito quente, que não tem armazenamento em trânsito, eu colocaria ou um armazenamento em trânsito nela, para você simular um pior caso, ou elencaria, além dessa rota, mais uma outra que contemplasse o armazenamento em trânsito. Mas eu não deixaria ele de fora do estudo. Entendi, obrigada. E, pessoal, só evoluindo aqui para a gente privilegiar o tempo também, acho que tem uma coisa que muito se fala, que é do monitoramento. Né? A RDC traz para nós o monitoramento. Eu sempre gosto de dividir um pouco monitoramento e qualificação. Porque o monitoramento é algo que a gente faz para entender se o nosso estado qualificado continua verdadeiro. Existem muitas mudanças que podem acontecer que às vezes a gente não consegue perceber facilmente, principalmente quando a gente fala de ambiente onde a gente está exposto a questões de temperatura do ambiente. Então, o monitoramento é a parte da qualificação. Eu qualifiquei, eu vou monitorar periodicamente para entender, tá tudo bem? Eu continuo, aquilo que eu assumi como verdade continua sendo verdade? E se eu começo a observar que não, eu vou entender, fazer uma investigação para entender por que não. Se os dados de monitoramento dizem que sim, tá tudo ok, eu continuo com o meu processo. Então, para mim, monitoramento
e qualificação são complementares, porém são processos diferentes. E o monitoramento, ele pode ocorrer de modo periódico, né? O que está falando? Você não precisa monitorar 100% dos seus embarques. Porque se você monitorar 100% dos seus embarques, a gente está falando quase aqui que a gente está trabalhando aqui com um processo de verificação carga a carga, né? E como que a gente pode definir esse campo amostral para monitorar? Tá? A gente precisa ter um racional. É 10, é 15, é 20, é 30, é 40, é 50, são 100 embarques dentro do ano? Não sei. Porém, ele precisa ser representativo. O que quer dizer? Se eu tenho rotas no Brasil inteiro e eu monitoro só a rota que vai para o Nordeste, só a rota que vai para o Sul, para mim não me parece ser representativo, a não ser que você tenha uma boa explicação do que é. Sempre que possível, trazer uma base estatística, trazer algum racional amparado à estatística, isso ajuda muito. Seus monitoramentos deveriam contemplar as suas rotas pior caso e além delas. Contemplar diferentes modais e soluções térmicas. Então, monitoramento eu vou fazer para todos os modais e todas as soluções. Olha, eu faço monitoramento só em caixa térmica e carga aérea. Ah, mas isso representa todos os seus outros modais? E esses monitoramentos também precisam ser distribuídos ao longo do ano. Né? Um monitoramento que eu faço só em um mês do ano, de novo, não é representativo. Porque e o que acontece nos outros meses, nas outras temperaturas? Então, de novo, isso aqui é representativo dessa quantidade tão grande de rotas? Não me parece. Porque eu tenho uma quantidade muito grande de rotas para escolher só 3 destinos. Então, eu preciso trabalhar com algo mais robusto. Aqui eu deixo para vocês, aqui é possível você fazer um cálculo para você definir qual seria o seu N, o número de embarques que você deveria monitorar baseado na quantidade de embarques que você faz por ano. Tá? Isso é um cálculo estatístico para definir a amostra dentro de uma população. Já adianto que normalmente o número é grande, tá? Não é um número pequeno. Outras estratégias é você trabalhar com um percentual das suas rotas e explicar por que esse percentual ele funciona para você, tá? Então, você trabalhar com 5 a 10% das suas rotas, dependendo da quantidade de rotas que você tem, normalmente isso funciona bem, tá? Então, a parte importante do monitoramento é que sim, ele pode ser feito de uma forma amostral, e os critérios para você fazer uma definição de plano de amostragem robusto seriam esses: representativo, uma base estatística, contemplar além das rotas pior caso, contemplar diferentes modais de soluções e ter uma distribuição ao longo do ano. Então, pessoal, eu tinha comentado, nós vamos monitorar todos. E quando eu estou monitorando, veja que eu estou preocupado agora em saber se essa temperatura aqui dentro, que foi o que eu qualifiquei, está funcionando, se essa temperatura aqui dentro que eu qualifiquei está funcionando, se essa temperatura aqui dentro está funcionando. Eu posso, às vezes, buscar entender a temperatura externa? Posso, e muitas vezes isso é feito, até para ter uma referência. Mas o grande objetivo do monitoramento é saber o produto, a temperatura que o produto experimenta, qual é. Porque muitas vezes o pessoal monitora o ambiente e tem dados que não fazem sentido. De novo, a nossa planilha, né, para a gente trabalhar quais rotas eu vou escolher para monitorar. Eu posso fazer um trabalho muito semelhante ao que eu fiz com o trabalho de definição de rota pior caso, porém aqui conectando com o que a gente fez para definir as rotas de mapeamento, que é representatividade por regiões geográficas. Considerando modal, considerando solução térmica, considerando especificação de transporte. Agora, pessoal,
é um ponto que eu queria falar com vocês, que eu acho super interessante e que, para mim, é o que faz mais sentido a gente estar conversando hoje em dia. E eu posso falar que, talvez, assim, se a gente conseguir fazer isso bem feito, todo o resto, talvez a gente tenha que reavaliar a necessidade. Tá? Perfil técnico, tá? Mapeamento não, mas qualificação sim. Por quê? Eu preciso proteger todos os produtos que eu irei transportar? O que vocês acham? Quem que pode me dar uma opinião? Pessoal aí das transportadoras. Eu acho que depende do tipo de produto. Mas o produto não tem uma especificação, vamos dizer, produto carga seca, não tem uma especificação de 15 a 30? Sim, É possível transportar um produto no Brasil dentro de 15 a 30 graus? impossível, né? Se o veículo não for refrigerado, que se o válvulo não for refrigerado, passa de 40 graus com certeza. Então, você está me dizendo que eu não consigo transportar ele na especificação que ele tem. Isso, Então, quer dizer que eu deveria proteger para conseguir chegar nessa especificação. isso. Os produtos que têm essa especificação aí, né? E o veículo não é refrigerado. E não é refrigerado. Porque, assim, hoje em dia, no Brasil, né, tirando raras exceções, ou se registra produto com especificação de 15 a 30, a dita temperatura ambiente, ou produto com especificação de 2 a 8. Existem outros, existem produtos com temperaturas menores, mas a grande maioria a gente está falando disso. 2 a 8 a gente sabe que tudo é protegido, isso não tem conversa. Mas 15 a 30, eu acho que esse é o nó que está dando na cabeça de todo mundo. Porque, peraí, se é 15 a 30 e a temperatura chega a 40, quer dizer que eu vou ter que proteger tudo. Se eu vou ter que proteger tudo, eu tenho que comprar caminhão, eu tenho que comprar solução, eu tenho que fazer N coisas. E aí que eu acho que a gente pode e deve utilizar avaliação baseada em risco. A gente conversou muito com a Anvisa para que a gente tivesse esse parágrafo. Né? Você reduziria o risco a um nível aceitável, né? Exatamente. Porque se eu qual que é o objetivo da avaliação baseada em risco? Quer dizer que tem um risco? Tem. Mas esse risco, ele é crítico? Ele é provável? Ele vai acontecer? Ele impacta? Então, ter um risco, a gente tem risco em N situações, em N coisas. Agora, entre esse risco de fato gerar um impacto danoso que eu não quero, existe um espaço. E é nesse espaço que a gente tem que trabalhar. Porque, por exemplo, existem produtos que possuem estudo de estresse. Eu pego um produto e coloco ele, olha, a menos 20 graus, até 5 graus por 10 dias. Opa! Tem produtos que às vezes ele é colocado de 5 a 15 graus por 3 meses, de 40 a 50 graus por 10 dias e apresentam resultados positivos. Demonstram que sua qualidade, segurança e eficácia não foram afetadas. Opa! Agora, um produto desse, será que eu preciso proteger? Não. Se ele foi submetido a estudo, né, e passou, ele manteve as suas características, né? E é isso, muito obrigado pela sua ajuda, e é exatamente isso que a legislação trouxe para mim de mais adequado, que foi esse trabalho baseado em risco. Porque a gente tem bastante informação que pode ajudar esse tipo de avaliação. Porque os nossos processos hoje, eles são
muito, às vezes, mais críticos do que o transporte. Eu tenho processo de produção hoje onde eu aqueço meu produto a 60 graus. Eu tenho processo de esterilização terminal onde eu aqueço meu produto a 121 graus. E o produto já está acabado, já está envasado. Então, será que com 40 graus durante o meu transporte, durante 2 horas, vai impactar um produto desse? E eu acho que esse é o grande caminho a ser seguido para que a gente evite de ter que trazer complexidade para o sistema que não precisa. Porque imagina todo mundo protegendo tudo. Se fosse fácil possível, eu acho que seria a saída mais simples. Né? Você não precisa pensar, porque você vai lá e protege e pronto, acabou. Acredito que no nosso país e até em outros países com grau de desenvolvimento maior, isso é um desafio, isso não é simples. Tá? E essas estratégias baseadas em risco são usadas ao redor do mundo, não é uma exclusividade do Brasil. Então, para mim, o grande ponto agora é os detentores de registro conhecerem seus produtos, para que eles possam entender o que esse perfil térmico Brasil, vamos dizer assim, pode causar impacto. Porque, veja só, esse é aquele perfil lá atrás. Lembra que a gente traçou as linhas falando que era a especificação do produto? E lembra que a gente definiu que tinha que proteger? Se eu chego agora para vocês como detentor de registro e falo, olha, meu produto suporta essas temperaturas aqui durante X tempo. Ele pode variar entre 1 grau e 40 graus por... Aqui está 24 horas, vamos sentir por 24 horas. Se o teu perfil térmico é 24 horas, o que você ia me dizer? Preciso proteger? Acho que o Paulo tem ali um... Bom, você colocou essa questão de ampliar, né, as margens da especificação do limite superior e limite inferior. Tentando lembrar o que eu estava pensando aqui. Cansado, gente, cansado. Tranquilo. Não, acho que eu vou lembrar enquanto você for falando. Você pode repetir, por favor, essa parte? Porque eu vou me lembrar aqui. Aqui a ideia é a gente trabalhar com o Risk-Based Approach para entender assim, olha, esse produto que a princípio se assumia que ele acima de 30 graus poderia ter um problema, ou abaixo de 15 poderia ter um problema, já é sabido que não. Até 40 e até 1 grau não há problema. E você observou no seu perfil que você não tem temperaturas superiores a essa. Então, se eu entendo que durante o meu transporte eu não vou ter temperaturas que superam o que o meu produto aceita, eu consigo ter um racional técnico baseado nisso, que esse transporte ele pode ser feito sem algum tipo de proteção que faça com que ele venha para o range entre 15 a 30. Então eu passo a aceitar o transporte com temperaturas maiores, porque eu sei que o meu produto não é impactado, não é impactado por essas temperaturas maiores. Mas quais são duas informações extremamente importantes que a gente precisa saber? Primeiro, perfil térmico. Por isso que todo mundo tem que ter o seu. Ou melhor, todo mundo tem que... Tá correto, todo mundo tem que ter o seu. A forma com que vai ter o seu, a gente já conversou lá atrás. Todo mundo tem que ter o seu. E segundo nós precisamos ter o acesso ao produto. Se a gente não tiver um ou outro, aí a gente teria que ir pela saída de segurança, que é o quê? Proteger. Então, por isso que eu vejo que é um momento de conexão entre todos os elos, porque todo mundo que está nessa sala tem um perfil. Mas talvez não é todo mundo que vai ter capacidade de gerar as informações técnicas. Os detentores de registro conseguem.
Pelo menos até agora. Se vocês terem ideias mais inovadoras e que resolva esse nó, com certeza vai ser super bem-vindo. Tá? Então, a ideia da avaliação técnica é isso, é você estender os seus limites para algo que você saiba que o seu produto não é impactado. Tá? E o que a gente precisa responder, muitas vezes? Porque às vezes a gente estende o nosso limite e mesmo assim a gente vê um pico. Quer dizer, não, agora eu não tenho mais saída, eu vou ter que proteger. Ainda existem algumas perguntas a serem feitas. Primeiro, o tempo de exposição é relevante? Lembra que esse perfil ele foi montado. E lembra que muitas vezes, para montar o perfil, a gente escolhe estratégia de pior caso. A gente, às vezes, coloca mais tempo do que, de fato, a gente viu. Então, será que se a gente avaliar o quanto de tempo fica exposto a essa temperatura, será que isso pode impactar o produto? De novo, é uma pergunta para quem conhece o produto responder. Qual a probabilidade de observar essa temperatura? Porque talvez nós fizemos 79 envios e nós vimos uma probabilidade muito pequena de ter temperaturas como essas que a gente colocou no perfil. E mesmo assim, a gente colocou porque, lembre que você vai fazer o seu perfil, você não vai ter todos os dados dos produtos ainda, porque você está trabalhando lá de uma forma isolada. E você tem que fazer isso mesmo, tem que trabalhar o teu perfil. Mas quando a gente se depara com esse tipo de coisa, que é o momento de avaliação, para entender o que eu consigo... Thiago, Oi. Desculpa, vou passar para a Ana Paula. Eu lembrei da minha pergunta. É o seguinte, você falou lá naqueles estudos de estresse e tudo mais. Volta algumas slides aí, por gentileza. Sim. Aqueles 3 slides. Aqui, ó, esse. Bom, a estudos de estresse e tal. A indústria faz esse estudo, mas ele não é específico para um determinado ambiente. Por exemplo, vamos supor que eu falo que um antibiótico meu foi feito o teste de 40, 50, vamos supor, de 30 a 40 graus por um mês. Tá. Aí, ele vai para a indústria, ocorre isso. Depois ele vai para a distribuidora, ocorre isso. Depois ele vai para uma logística, ocorre isso. Quantas vezes isso pode ocorrer na cadeia de transporte? A gente vai chegar lá, Paulo. Tem um slide disso aí. Oi, Tiago, é Ana Paula. Eu sou Ana colega Paula. do Paulo, lá na Vigilância Sanitária. E a minha dúvida era essa também, a mesma que ele disse. E acrescentando isso, a gente tem que pensar no estresse que o medicamento, quando ele está lá na casa do paciente, do usuário do produto, também, que é uma coisa que foge muito do controle, né? Porque são pessoas leigas que vão estar armazenando esse produto. Exato, exato. E isso também foi um ponto que hoje, se você observar a legislação, ela vai até a entrega na farmácia. Ela não passa dali para frente. Então, mas eu acredito que hoje a gente está diante de um cenário de produtos com uma alta robustez e talvez o que falte é dar visibilidade desses dados, dessa informação, porque a gente tem uma cadeia de vigilância muito robusta. Então, provavelmente, talvez dados que demonstrassem determinadas fragilidades relevantes apareceriam. Mas, conectando com o que o Paulo falou, o que acontece, Paulo? Deixa eu evoluir aqui, que aí eu já acho que conecta com o nosso outro ponto também, para eu tomar vantagem do tempo. O nosso grande desafio é a colaboração nessa cadeia de distribuição, do meu ponto de vista. Por quê? Nós temos diferentes níveis de maturidade. Então, eu posso dizer que existem indústrias hoje no Brasil que têm esse estudo para todos os produtos que ela tem. Do mesmo jeito que eu não posso falar que isso é uma verdade que representa 100% das indústrias. A gente sabe que tem indústrias que não têm ainda. Tá? Então, por isso que a avaliação técnica, ela está acontecendo com essa conexão entre os elos.
Porque até, vamos dizer assim, 2 anos atrás, o que mais se ouvia era dizer que a gente tinha temperaturas de 60 graus no transporte. Todos os estudos que eu vi até hoje de mapeamento, olha, eu não me recordo de ter visto nada perto de 60 graus. Então, acho que houve um grande passo para pacificar, de fato, qual é a temperatura que existe na rotina. Algumas entidades fizeram estudos robustos, a maioria do setor está fazendo seu estudo, muitos já terminaram. Então, acho que a gente saiu de um ambiente de pouca informação para bastante informação de qual é, de fato, a nossa temperatura. E agora a gente precisa entrar num outro momento, que é como que a gente pega esses dados e integra. Tem entidades que estão fazendo estudos que estão por uma linha aonde eles observaram na etapa de transporte que eles representam, temperaturas, pouquíssimas temperaturas acima de 30 graus, por N motivos. E eles estão numa linha de entender se é relevante, nessa última milha, algum tipo de proteção ou não. Eu vou ficar bem surpreso com a saída desse estudo. Se eles conseguirem algum tipo de avaliação robusta que demonstre que eu posso ter esse tipo de excursão de temperatura e que não impacta qualquer produto, porque eles não são detentores de registro. Por outro lado, a gente tem o lado dos detentores de registro que estão trabalhando em conjunto para conseguir entender que tipo de avaliação deve ser feita. Então, para mim, a gente está num momento onde esses conceitos estão sendo criados e estabelecidos. E por isso que hoje você pode fazer estudo que mostre desde produtos que podem ter 1, 2 ou 3 variações de temperatura durante o seu ciclo de vida, há estudos que são, que a gente chama de cumulativos. Você pode ter, deixa eu voltar aqui, você pode ter, por exemplo, 10 dias acumulativo, então ele tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, enquanto não der 10 não tem problema. E você tem outros produtos, outros estudos, que cada vez que você tem essa variação, e você volta para a condição ideal, você elimina o estresse, e você pode ter, então, N vezes esse problema, porque um ponto que a gente tem quando a gente fala de degradação é energia de ativação, né? Então, o que acontece quando a gente está com temperatura ali nos produtos, a gente está trabalhando na energia de ativação das moléculas, ela entra num grau excitado, esse grau excitado pode fazer com que ela ganhe uma conjuntura que não seja o que a gente espera. Porém, quando você tira a fonte que leva energia para essa molécula, ela volta no seu estado basal e, teoricamente, se ela não atingir uma situação de estresse que modificou ela, ela volta para um estado basal inalterado. Isso eu estou falando para produtos de moléculas simples, tá? Por isso que produtos de moléculas complexas, que a gente tem biológicos, produtos de refrigerado, isso já não funciona. Então, por essa teoria, se você faz um estudo com moléculas que você conhece esse comportamento, você poderia ter N vezes, não teria um número. Então, hoje, existe pelo menos 3 tipos. Número, 1, 2, 3 vezes. Outro tipo, que é acumulativo, várias vezes, porém, no acumulado não pode passar. E outro tipo que você pode ter várias vezes, desde que em nenhuma delas seja superado o limite que você tem. Grande desafio para o setor é compartilhar essas informações. Tiago, naquele slide, o anterior a esse, você colocou no segundo item, em nome de stakeholders. O que é stakeholders? Stakeholders são os participantes. Por exemplo, se a gente olha uma cadeia de distribuição, deixa eu pegar isso aqui. Eu tenho um fabricante, às vezes eu tenho um importador, então eu tenho um agente de carga, às vezes eu tenho um armazém, então cada um desses são stakeholders, tá? São todos os atores, vamos traduzir, né,
os atores ou as partes interessadas que trabalham na cadeia logística. A cadeia logística brasileira ela é muito grande. Ó. Se a gente pegar esse desenho aqui, que representa um pouco da nossa cadeia logística, olha quanta gente interage. Pessoal, mais perguntas? Eu vou evoluir aqui um pouquinho, só para eu também não tomar todo o tempo dos colegas. Depois, acho que na nossa mesa redonda, nas discussões, a gente tem mais oportunidade de conversar, tudo bem? Então, acho que a mensagem é, baseado na última revisão da RDC, ficou claro que há um caminho para trabalhar baseado em risco. E eu vejo agora um grande movimento do setor, todos os elos, para entender como eu faço isso. A nível de detentor de registro, existe uma facilidade um pouco maior de saber como fazer. Não estou falando que é fácil fazer, tá? Não é. Fazer não é fácil. Mas saber o caminho é um pouco mais fácil, porque você tem os dados de estabilidade do produto, você conhece a sua molécula. Só que outros elos da cadeia também estão buscando formas de avaliar o risco para, talvez, entender que na etapa que ele representa não tem risco essas temperaturas que ele vai observar. E aí que eu acho que alguém conseguir fazer isso, o setor, de uma forma segura, robusta, o setor vai ser muito beneficiado. Porque você conseguir uma estratégia onde você não precisa do detentor, dá uma velocidade muito grande. Se é possível ou não, não sei, vamos ver. Tem muita gente empenhado nisso. Só que o desafio agora é como a gente integra essa cadeia. Por que integrar? Porque precisa ser colaboração. Veja que cada elo desse que transporta, o fabricante tem um perfil, o distribuidor tem outro perfil, o transportador tem outro perfil. Cada um tem um perfil térmico. Só que o produto é o mesmo do começo ao fim. Como é que a gente faz isso? E é isso que todo mundo está aprendendo. O jeito mais fácil seria você conversar com todo mundo e avaliar o perfil de todo mundo e ver se bate com o seu produto. O quanto isso é relevante e factível, eu tenho minhas dúvidas. Existem outras estratégias, que é você conseguir ter o maior número de informação possível no seu processo de distribuição do começo ao fim, e frente a isso você criar algo um pouco que represente do momento que você sai do warehouse de um fabricante até o momento que ele está na gôndola. Ah, mas são desafios que o setor vai ter que trabalhar em conjunto, porque eu sou detentor de registro. Se ninguém me contar isso, eu não sei. Do mesmo jeito que se eu não contar algumas informações, ninguém sabe. Então, agora o de desafio, e que é o que a gente, no meu ponto de vista, deveria estimular enquanto agentes de saúde, é promover esses ambientes de troca, promover esses ambientes de conexão, para que a gente possa criar soluções em conjunto e soluções sustentáveis. Se o Brasil tivesse um perfil Brasil, olha, 50% do problema para mim estava resolvido, era muito mais fácil você fazer. Mas nós não temos ainda. E lembrando que uma cadeia de distribuição, né, se a gente pegar talvez uma das mais... Evidente que eu não estou colocando os nós aqui, mas veja quantos atores, quantos stakeholders, quantos interessados tem aqui. Tem alguém que fabrica, tem muitas vezes alguém que importa e tem um agente de carga, tem alguém que nacionaliza, tem alguém que transporta, tem alguém que distribui, tem alguém que transporta de uma milha. E veja que essas excursões de temperatura podem acontecer em vários momentos. Por isso que se a gente consegue ter uma visão geral de tudo o que acontece, e se a gente consegue entender que o produto suporta tudo o que acontece, isso não é mais uma excursão. Porque se eu tenho um produto que o perfil do começo ao fim do meu transporte, ele é aceito, eu passo a ter uma tranquilidade maior. Se não, a gente tem que começar a trabalhar com o quê?
acordos de qualidade, para conseguir falar, olha, quais são as temperaturas que acima de determinados limites você precisa parar, colocar o produto em hold e me buscar. Olha, quais produtos que têm essa característica de ter um limite de excursão, então, esse aqui, se você tiver algo assim desse valor, eu preciso que você me contate para avaliar. Porém, eu, considerando a forma com que a gente transporta as coisas hoje, a velocidade, eu acho pouco sustentável, toda vez que tiver qualquer tipo de dúvida, a gente ficar fazendo esses caminhos de retroalimentação. Né, um transportador busca um distribuidor que busca o detentor do registro e vice-versa. Isso provavelmente vai tomar um tempo muito grande. Então, a gente precisa, de fato, em conjunto, pensar em soluções que sejam mais, vamos dizer assim, ver e agir, coisas que sejam mais padronizadas e mais fáceis de dar um drive geral do que pode, o que não pode, o que é risco, o que não é risco. Acho que a gente, quanto setor, tem um desafio ainda muito grande. A gente superou um momento que tenho que mapear, legal, eu acho que vai chegar o momento da gente se perguntar, mapeei, e agora o que eu faço com isso? Pessoal, isso era o que eu tinha para trazer para vocês, tá? Com certeza a gente vai ter mais oportunidade de ir conversando aí com a apresentação dos colegas e com a conversa dos colegas. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês momentos de insight, de reflexão, tá? Aqui estão os meus contatos, tá? Podem me buscar, me procurar. Às vezes eu demoro um pouco para responder e-mail na exclusividade de vocês, tá? Tenho uma certa dificuldade com isso, mas assim como vocês são um profissional da área e quero que cada vez mais o nosso setor, a nossa classe esteja conectado e crescendo, evoluindo, e espero que vocês tenham gostado. Tiago, só um instante que tem uma pergunta. Joia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Giovanni. A gente consegue solicitar material para você através do seu e-mail? Esse material, eu tenho, por questões de políticas internas, só que fazer uma ou outra customização e eu vou enviar para o CRF, tá? Infelizmente, eu não posso compartilhar individualmente com vocês, mas aí eu tenho certeza que o CRF vai poder dar a destinação adequada para esse material. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Boa tarde, Tiago, tudo bem? Tudo Eu bem. tenho uma dúvida referente à qualificação de rota de transporte que usa um caminhão isotérmico. Neste caso, ele precisa realizar a qualificação de rota ou apenas com a qualificação do baú já atende a RDC? No meu ponto de vista, a qualificação apenas do baú é a qualificação de operação. Eu faço uma analogia que o caminhão isotérmico, ele é uma caixa térmica em cima do caminhão. Mesma coisa. Uma caixa térmica, a gente faz primeiro a operação, não faz? E depois a gente faz a qualificação de rota, que seria o desempenho. Para mim, o caminhão isotérmico, ele trabalha da mesma forma, porque durante o transporte, eu vou observar não só o desempenho dele térmico, do quanto ele suporta as diferentes variações de calor ou não, mas também como é ele numa operação de transporte, onde eu tenho buraco, onde eu tenho paradas, onde eu tenho uma incidência maior ou menor de vento, então eu tenho condições diferentes, e além de tudo, onde eu tenho abertura e fechamento de portas, onde eu tenho outras situações que com o caminhão parado eu não observo. No caso de baú refrigerado, precisaria fazer a qualificação da rota? Sim, no meu ponto de vista, sim. O refrigerado, acho que hoje no mercado já se trabalha com isso. Você faz a qualificação de operação, que seria com o veículo sem estar em movimento, né?
e você depois trabalha com ele em movimento na sua rota. Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta? Tiago, quero te agradecer mais uma vez. A gente vai fazer um breve intervalo agora de 10 minutos e aí a gente retorna para iniciar a palestra com o nosso colega Paulo. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada, até daqui a pouquinho.